Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, na paz de Deus, na paz do Espírito Santo. E hoje eu vim falar um assunto um pouco delicado para algumas pessoas. E assim, eu não tiro a razão, tá? Eu vou começar o vídeo já com essa introdução, mas vocês vão entender do que eu tô falando. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a questão de eu não ter uma igreja para congregar, tá? E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque assim, eu tenho umas irmãs na fé que eu sempre converso com elas assim, e algumas falam assim: ai, Thaís, que legal, né? Ai, tô puxando a mesa aqui, gente. Ai, Jesus. Nem sabia que ia fazer esse barulho. E aí algumas falam assim: nossa, quando eu dou o conselho bíblico, falo de Jesus, enfim, tudo referente a Deus, a parte da espiritualidade, as pessoas perguntam assim: nossa, que legal, você queria saber que igreja que você congrega pra eu ir, né, pra eu conhecer e tudo mais. E aí quando eu falo que eu não vou em nenhuma igreja, as pessoas ficam meio assim, meio, né, tipo, como assim, né, como que é isso e tal. E aí eu já resolvi fazer esse vídeo pra explicar um pouco da minha caminhada, assim, eu já fiz uns vídeos antigos falando como foi minha conversão. Como foi Aí depois eu fiz um vídeo do meu nascer de novo, porque não adianta você se converter. Você precisa nascer de novo, você precisa sentir o Espírito Santo no seu coração. Então, assim, foram fases na minha vida. Primeiro eu senti Deus, a presença de Deus, e depois, posteriormente, eu nasci de novo. Mas isso está nos outros vídeos. E aí, as pessoas perguntam onde eu fui e tudo, e eu sou batizada em outra igreja, que eu fazia parte, hoje eu não faço mais parte dessa igreja. E assim, aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo explicando mais ou menos pra vocês essa minha trajetória e por que eu não pertenço a nenhuma igreja no momento. Quando eu falo no momento, é porque assim, eu sei da importância da gente congregar, né, e ter um espaço para adorar a Deus. Eu sei, eu tenho pleno conhecimento disso através do Espírito Santo de Deus, que ele falou através do Espírito Santo, ele falou para mim, né, sobre essa importância por meio da palavra de Deus. Porque tudo que eu faço na minha vida, eu sempre peço conselho de Deus, eu sempre peço direcionamento, discernimento espiritual. E eu entendo, eu leio a Bíblia. Eu sei que eu preciso estar dentro de uma comunidade, sabe? Porque a igreja é isso, né? A igreja, se você for pesquisar na palavra mesmo, igreja são várias pessoas falando de Deus ali, né? Fazendo um culto a Deus. E eu não tenho uma igreja que eu frequente, assim, constantemente. Mas eu sei dessa importância. Mas eu vou explicar mais ou menos como que foi no meu caso, por que eu me desvinculei da onde eu tinha me batizado e porque até hoje eu ainda não me fixei em nenhuma igreja, sabe? Eu não tenho uma comunidade cristã, vamos dizer assim, com um convívio com irmãos, assim, de algum tipo de denominação. O que acontece? Quando eu me converti, quando eu nasci de novo, eu senti um fogo assim ardente dentro do meu peito e eu queria me batizar de qualquer jeito. Assim, não de qualquer jeito, assim, de qualquer jeito é uma expressão de falar. Mas assim, eu queria me batizar, eu queria mostrar, sabe, aquele meu amor por Deus através do batismo. É a mesma coisa quando a gente é casado e a gente usa aliança. Se a gente não usar aliança, vai fazer a gente trair ou não a pessoa? Não, mas a aliança é um objeto para demonstrar que eu tenho um compromisso com outra pessoa. Mas isso não vai fazer com que eu traia ou não aquela pessoa, mas aquilo vai mostrar, é um sinal de que eu tenho um compromisso selado com alguém. Então eu queria me batizar para mostrar o meu amor a Jesus, para mostrar o meu amor, a minha gratidão a Deus por ter me resgatado. E aí, eu me batizei na igreja que o Espírito Santo falou comigo através de um livro. Nos meus outros vídeos, eu falo mais ou menos como aconteceu. Que o Espírito Santo falou comigo diretamente através de um livro. E aí eu queria saber de onde era o livro, e aí eu descobri de qual igreja era, e aí eu falei, não, é essa igreja que eu vou, é essa igreja que eu vou me batizar e tudo mais. Então, assim, eu peguei e quis me batizar nessa igreja por conta disso. Muito por conta disso. Porque, assim, pelo que tava lá, eu via que
a princípio, né? Porque assim, quando a gente é novo convertido, eu ainda sou nova convertida. Vou fazer 4 anos que eu me batizei, vai fazer 4 anos que eu me batizei no meio do ano. Eu ainda me considero nova convertida. E aí, quando a gente não tem muito discernimento espiritual, a gente não sabe muito bem, né? E aí eu fui até aquela igreja, eu não vou falar, né, o nome e tudo mais, mas eu fui até aquela igreja e tive o estudo bíblico, mas foi assim, bem raso, assim, um estudo bíblico bem básico, porque foi na época, mais ou menos na época da pandemia, então eu não podia, então a gente fazia o encontro online e tudo mais. E aí eu fiz o meu estudo. Já no meu estudo, eu achei uma coisa meio esquisita naquele estudo bíblico. Mas até então, como eu não tinha muito entendimento, até hoje eu não me considero que eu sei toda a Bíblia, nada disso. Mas a gente tem menos bagagem, né? E conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai tendo mais intimidade com Deus, Deus vai abrindo nossa visão espiritual sobre o que Ele quer falar, enfim. E como eu não tinha muito isso, mas mesmo assim, o Espírito Santo me constrangia em algumas coisas. Eu falava assim, isso aqui tá meio estranho, sabe? Eu sempre fui muito centrada. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa assim que me emocionava muito facilmente, que se eu ia na igreja chorar. Não, nunca fui assim. Eu sempre fui muito racional. E aí eu achava meio estranho, mas mesmo assim falei, deve ser porque eu ainda não entendo, né? Ainda tô muito meio desfocada, meio deslocada, então tudo bem. Depois eu tiro minhas dúvidas a mais a fundo com os pastores, enfim, com o pessoal lá e tudo mais. Mesmo assim, eu fui e me batizei nessa igreja. E aí eu me batizei nessa igreja e, assim, eu não tenho que falar das pessoas, as pessoas da igreja, assim, eu não tenho nenhuma ferida com a igreja, com pessoas, porque quando eu vejo que as pessoas não têm um lugar para ir, que são desigrejados, muitas vezes os testemunhos são assim, de falando mal das pessoas, falando mal de não sei quem, que fulano de tal me tratou mal, que fulano de tal me fez isso, me fez aquilo. Eu não tenho isso, gente. E mesmo que alguém fizesse alguma coisa assim, claro que sempre tem um ou outro, sabe, que meio que olha meio assim de rabo de olho pra gente, mas isso nunca me incomodou, nunca me incomodou. Onde eu ia, as pessoas eram muito boas, mas sempre tenho uns irmãos assim que são meio diferentes, assim, vamos dizer, são mais ríspidos. Não vou falar uma palavra assim mais pra abranger tudo que eu quero dizer. Tem alguns irmãos que são mais ríspidos e tudo mais, mas isso nunca me incomodou. Nunca, porque eu ia pra igreja por Jesus, eu ia por amor a Jesus, eu ia para entender a palavra, eu ia para ouvir a palavra de Deus, eu ia por isso, eu não ia porque a pessoa me tratou mal ou não, sabe assim, eu não tenho nenhuma mágoa com pessoas, não tenho. Até porque a maioria das pessoas me tratavam bem no lugar que eu ia. Então assim, eu não tenho nada sobre isso assim para falar. E mesmo se eu tivesse, eu não ia falar, porque eu já fui com essa mentalidade de ir por Deus, ir por Jesus. E aí, o que acontece? Ninguém... Nossa, perdi o foco aqui. Ai, meu Deus, tá repreendido. Eu ia por Jesus, né? Eu tava falando. Eu ia por Jesus e tudo mais. E mesmo se alguém tivesse me tratado mal ou feito alguma coisa pra mim, eu já tava com essa cabeça de tipo assim, cara, eu não sou estrela aqui. Eu não sou ninguém, sabe? Eu sou trapos de imundície, como tá escrito na Bíblia. Então, assim, isso nunca me abalou. Mas eu já era assim antes. Antes de me converter, eu nunca fui uma pessoa que me importava muito com a opinião das pessoas. Eu sempre fui muito assim, sabe? Tipo, fulano de tal falando mal de você. Ai, tá bom, tá. Ai, mas não sei o que, isso aqui. Gente, é tudo bem. Eu nunca me importei muito com a opinião das pessoas. Claro que, quando eu não era convertida, eu tinha umas atitudes diferentes do que eu tenho hoje. Eu nunca me importei, mas também eu nunca deixei barato que as pessoas me tratassem mal. Hoje, eu nem ligo. Só que assim, não é uma coisa que sempre me incomodou, Não, antes de eu me converter, eu também já não ligava muito. E eu já fui com essa mentalidade, tipo assim, eu não tenho... a pessoa me tratou bem, mas quem sou eu na fila do pão? Gente, quem sou eu? Pra falar assim, fulano tem que me tratar bem. Não, eu nunca tive essa mentalidade, nunca fui dessa maneira. E aí, eu fui para buscar a Deus, a palavra de Deus. Eu tava com fome de Deus, sabe? Eu tava com vontade de aprender a Bíblia, aprender a palavra de Deus, aprender, sabe? Eu fui daquele jeito. E eu li muito em casa e lia também durante o culto. E eu acabei saindo da igreja
porque eu via muitas coisas na Bíblia e quando eu chegava lá no culto, tinha coisas que não batia com o que estava na palavra. Então, assim, o Espírito Santo foi me incomodando com aquilo e tudo mais. E eu falava assim, não tá certo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito temor, sabe? Eu tinha muita gratidão e tinha muito temor, porque, assim, as pessoas me acolheram, eu me batizei e tudo mais. E eu tinha muito temor, eu ficava assim, meu Deus, mas será que... Eu me colocava lá embaixo, sabe, gente? Tipo assim, será que o problema é comigo, assim? Será que eu que não tô conseguindo entender o que a Bíblia tá falando e eu tô caçando conversa, assim, tô caçando erro onde não tem? Eu ficava com muito medo de ser isso. E eu orei muito pra Deus, eu pedi pro Senhor, eu falei, Senhor, se for isso, por favor, tire isso do meu coração. Mas se não for, Senhor, abra minha visão espiritual, me ajude a entender e tudo mais. Fui orando, fui jejuando, pedindo pro Senhor me ajudar. E assim Deus fez na minha vida. Assim Deus fez na minha vida. E eu li a Bíblia e eu via que não estava de acordo com o que estava na Bíblia. E aí, ai gente, fica horrível passando aqui. Ai, Senhor. Um dia o Senhor vai me dar a vitória, eu vou ter uma casa num lugar tranquilo. Por enquanto não, então assim, vai ficar com esse barulho mesmo, porque eu também não sei mexer nesse negócio de edição. Vai ficar assim, amém, glória a Deus. Então, voltando. E eu li a Bíblia e eu ia no culto e não era muito o que estava na Bíblia. Então aquilo me incomodou um pouco. E o Espírito Santo foi me constrangendo, até que eu peguei e me desvinculei da igreja. Então, gente, foi por isso que eu saí da igreja. E aí eu saí dessa igreja, mas mesmo assim, eu visitei outras igrejas, fui em outras igrejas assim, que outras pessoas falavam, visita a igreja tal. Só que eu via essas contradições com a palavra. Via muito essas contradições com a palavra e aquilo me incomodava muito. Então, por isso que eu não vou em nenhuma igreja, mas eu sei que é importante a gente ir para a igreja. Né? Por enquanto, eu não tenho uma igreja que eu vá, que eu perceba que o pastor realmente prega a Bíblia e pastoreia as ovelhas. Eu não percebo isso. E eu fico muito triste, muito triste. Inclusive, até um tempo atrás, eu até chorei, assim, literalmente, com Deus, sabe, no meu secreto com Deus, assim, falando, Senhor, o que tá acontecendo com as igrejas hoje em dia? O que tá acontecendo, Senhor? Por que as pessoas estão fazendo isso? Não lembro exatamente o que foi, mas foi uma notícia que eu vi lá, que eu fiquei indignada. Eu falei assim, nossa, como que a pessoa faz isso? Sabe, procurando dinheiro e falando, Senhor, sobe no púlpito e fala, e sabe, de dinheiro o tempo inteiro. Aí põe uma musiquinha lá, com um toquezinho lá, e aí a pessoa fica meio que assim emocionada, aí vai lá na frente, chora, aceita Jesus, só que no final a pessoa só quer mais um membro ali pra sabe, contribuindo com a igreja, mas assim, um adendo que eu sei da importância do dízimo das ofertas, eu sei que tem que ter mesmo, mas eu tô falando aqui de uma forma que é extrapolada, enfim, né, e eu tava chorando no secreto com Deus falando disso, que isso me entristecia muito, gente, me entristece mesmo. E aí eu fui em uma igreja ou outra, tudo, e eu via que não condizia, nem sei se existe essa expressão condizia, mas enfim, não estava de acordo com o que estava na Bíblia. Então, assim, eu sei da importância, mas eu não tenho um pastor, eu não percebo que os pastores estão pastoreando as ovelhas da maneira que precisa ser. Não tem aquele acolhimento, que nem eu não tô dizendo que a gente tem que o pastor tem que colocar um tapete vermelho para as ovelhas passar, ou para mim passar, porque eu sou nova convertida. Não é isso. Mas assim, aconteceu um fato que eu fiquei muito triste, que foi o estopim, assim, sabe, pra eu sair mesmo da igreja. Eu fui na igreja e tinha meio que, eu não sei o nome, a expressão, mas era meio que um estagiário na igreja. E aí, ele estava lá, foi pregar a palavra lá na igreja que eu fazia parte. Ele já era da igreja e estudava na faculdade que era da igreja. E aí, ele foi... Quando a gente chegou, ele deu um papel pra gente colocar o nosso nome e nosso endereço. E aí eu coloquei lá meu nome, meu endereço, tudo. Aí eu vi lá que ele tava
pregando tudo. E aí ele pegou e falou assim, no final do culto, que quem quisesse que ele fizesse uma visita para poder conhecer as famílias. Eu era, assim, bem bebê, assim, na fé. Tipo, tinha meses, eu tava frequentando há meses a igreja. Eu já tinha meio que visto aquelas outras coisas, mas quando aconteceu isso, pra mim foi o fim. E aí ele pegou e falou assim, eu vou na casa de vocês fazer uma visita pra orar pela família de vocês, enfim, pra conhecer melhor vocês, os membros e tudo mais. Eu achei muito legal aquilo. Nossa, muito mesmo. Eu falei assim, que legal, né? Eu vou poder conversar com o pastor, tirar umas dúvidas que eu tenho. Eu vou poder conversar ali com ele, né? Ele vai entender a minha história, como que foi que eu conheci Jesus, como eu nasci de novo e tudo mais. E aí eu deixei o papel e aí ele me mandou mensagem, perguntou se ele poderia ir na minha casa fazer essa visita desse pastoreado. Eu falei que tudo bem. Meu marido, ele não é convertido. Só eu na minha casa sou convertida. Na minha família também. Não, na minha família, a minha madrinha também. Verdadeiramente, né? Eu tô falando, gente. E aí, ele chegou lá na minha casa, eu falei pro meu marido, assim, amor, o pastor vai vir aqui e tudo, vai orar por nós, e a gente vai conversar, tudo bem. Meu marido super de boa. Só que meu marido, ele não é convertido, mas ele é meio cético. Ele não desrespeita nem nada, mas ele é meio cético. Então, eu comuniquei ele e o pastor chegou. Quando o pastor chegou, ele chegou com uma mala. E aí, a gente sentou lá na mesa pra conversar, tudo, deu café. E assim, mal ele chegou, terminou de tomar assim o café, tudo, ele falou pra mim que ele tava fazendo faculdade, que a faculdade dele era muito caro, que ele tinha custos, que ele morava na igreja, que era muito difícil pra ele, foi contando uma história e tudo mais. E aí eu percebia que ele tava sondando muito a minha vida. Ele não tava falando da Bíblia, ele não tava falando o que aconteceu, como que... Não. Ele perguntou se minha casa era alugada ou não, ou era própria. Perguntou do que eu trabalhava, perguntou do que meu marido trabalhava. Eu falei pra ele do que eu trabalhava, meu marido trabalhava. Ele pegou e falou assim, nossa, mas aí isso dá dinheiro, né? Isso não sei o quê. Então eu falei pra ele, não, talvez em outro lugar, talvez, mas aqui em São Paulo, difícil, enfim. E eu percebia muito que ele falava sobre essas coisas, e meu marido já olhando assim, já não gostando muito pela cara dele. E aí, ele pegou essa mala, tirou e falou que tava vendendo livro. E, cara, não que os livros não tenha aquele valor, mas, ele falou que o livro era R$1.000, aquele kit de livro. E eu falei pra ele, não tem condições de comprar R$1.000 de livro. Eu não posso, não tenho condições. Enfim, no final das contas ele queria, porque queria me vender os livros, e eu fui muito firme, falei, eu não vou comprar, não tenho condições. Eu não tenho condições de dar R$1.000 em livro. Mas você pode comprar só isso. No final das contas eu não comprei nada. E aí no final da visita, eu peguei e eu pedi, gente, isso pra mim foi o fim. Eu tive que pedir uma oração. Depois que eu fui entender, eu falei, cara, Senhor, né, eu pedi perdão até pra Deus. Eu fui pedir uma oração pra ele. Falei, você pode fazer uma oração pelo meu lar? Ele falou assim, não posso. Aí ele foi lá, fez uma oração genérica e foi embora. Então, assim, isso foi o que mais não que me magoou no sentido que eu falei pra vocês, assim, que, não nesse sentido, mas no sentido que ele não, em nenhum momento ele abriu a Bíblia, ele quis me ensinar, ou ele quis perguntar da minha conversão. Não teve isso. Então, assim, eu fiquei chateada por isso. Por conta da palavra de Deus. Não pela minha pessoa em si. E tudo mais. E passou. Então, assim, hoje eu não tenho nenhuma igreja. Eu não vou em nenhuma igreja. E eu percebo que os pastores, eles não estão pastoreando suas ovelhas. E muitas ovelhas saem por isso. Porque não sente, principalmente pessoas novas, assim, não sente a palavra de Deus sendo pregada mesmo. Você vai lá, faz o culto em louvores, centrado em Deus, em Jesus. Lê a palavra, ensina a palavra, tem um momento lá de comunhão com os irmãos e vamos para casa. Não é assim que tá acontecendo nas igrejas. E eu fui em algumas, visitei algumas e eu vi que era meio que um padrão. E isso me entristece muito. Mas eu não deixo de ter a esperança de achar um lugar realmente, verdadeiramente cristão, que fale de Deus, que fale de Jesus, que pregue a Bíblia, que exorte,
que exorte as pessoas, falando, você tá em pecado, saia dessa vida. Não tá tendo muito isso. Então, assim, mas eu tenho esperança de encontrar um lugar verdadeiramente cristão, né? Centrado ali na palavra de Deus. E é isso, né? E eu tô orando, pedindo para Deus me direcionar a um lugar. E eu sei que Deus vai fazer isso por mim. Assim, não por mim, por mim em si, mas assim, por eu ser uma ovelha que escuta a voz de Jesus. Igual ele colocou aqui, eu deixei até aberto aqui o versículo, falando das ovelhas aqui, João 10. E 10, 14. E ele fala assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então, Jesus sabe que eu tenho sede de conhecer a Deus, que eu tenho vontade, que eu tenho amor pela palavra. E aí ele continua, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, assim, essa parte me mexeu muito comigo, que ele fala que tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, ou seja, que não estão ali inseridas, mas que é a ovelha, e ele vai chamar e a ovelha vai ouvir. Então, assim, eu oro muito para Deus, para ele me colocar num lugar realmente que seja genuíno, assim, que realmente pregue a palavra de Deus. E é por isso que eu não vou em nenhuma igreja. Resumidamente, o vídeo ficou bem longo, não queria que ficasse tão longo, mas ficou, mas é isso, resumidamente, é por isso que eu não tenho um local, mas por conta disso mesmo. Espero em Deus que um dia eu ache um lugar, que eu vá congregar e levar minha família, meus filhos, meu marido. E é isso, gente. Que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar, né? E Deus abençoe. Beijo.